no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A equipe de transição do governador eleito Eumano de Freitas prepara os projetos a serem apresentados como prioridades ao governo do presidente Lula. Uma das primeiras agendas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, após assumir o mandato no início de janeiro, será uma reunião com os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. Lula quer ouvir os governadores sobre quais prioridades devem ser apresentadas pelos estados logo nos primeiros meses de governo. Esse foi um compromisso de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Sátiro Salles chega agora com essas informações. Os governadores eleitos se preparam para, no início de janeiro de 2023, desembarcarem em Brasília para apresentar na primeira reunião com o presidente Lula quais prioridades querem do governo federal na relação com os estados. A reunião é um compromisso assumido durante a campanha pelo então candidato Lula, que disse que após assumir o cargo, uma das primeiras agendas seria uma reunião com todos os governadores, independente do partido aos quais estejam filiados, para serem apresentadas as 3 prioridades de cada estado junto ao governo federal. O governador eleito, Eumano de Freitas, ainda não definiu quais são as obras e projetos que levará à reunião com o presidente Lula, mas na agenda do governo do estado, como primordiais, estão os programas de enfrentamento à pobreza, ampliação da rede de saúde com a conclusão do Hospital da UES em Fortaleza e a conclusão das obras do Cinturão das Águas. Eumano irá se reunir com o senador eleito Camilo Santana para definir o que pode ser incluído como mais urgente na pauta do estado do Ceará junto ao governo Lula. A agenda de todos os governadores tem, porém, um ponto em comum: a pauta da economia, com a preocupação voltada à queda da arrecadação do ICMS após a fixação da alíquota de 18% sobre combustíveis, transporte e telecomunicações. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Como será essa primeira reunião do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro, jornalista Beto Almeida, com os governadores? Naturalmente, nesse momento, tanto governadores reeleitos ou eleitos para o primeiro mandato estão se preparando para levar um conjunto de prioridades aqui no Ceará. O Sátiro já nos antecipa que entre essas obras e ações que o governador eleito Eumano de Freitas quer colocar em primeiro plano estão obras na área da transposição da área de recursos hídricos, com a transposição de águas do Rio São Francisco, que exige ainda muitas obras complementares. Uma delas é o canal, o Cinturão das Águas, assim também como obras na área da infraestrutura, das energias renováveis e principalmente da saúde, com a ampliação da rede de atendimento à população mais pobre. Jornalista Beto Almeida, dá para cravar quais são essas prioridades do governador eleito Eumano de Freitas na reunião com o presidente Lula? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, e aos ouvintes. Luzenor, cravar especificamente não, mas é claro que aí é que entra a importância e o papel que tem já essa comissão de transição que está em atuação já aqui no estado do Ceará. Porque é exatamente essa comissão, Luzenor, que vai dar ao governador eleito o Eumano Freitas, que toma o comando, as rédeas do governo do estado a partir de janeiro do ano que vem, elementos para que ele possa ter exatamente condições técnicas de dizer: isso é prioritário para o estado do Ceará. Áreas, eventos, projetos que ele considera estratégico para o desenvolvimento do estado do Ceará pelos próximos 4 anos. Há sempre uma expectativa, Luzenor, e claro, e isso é normal, de cada governante. O que a gente se espera? Que ele seja sempre melhor que o anterior. Sim,
Porque é esse o objetivo de uma gestão pública. É sempre no sentido da evolução, é sempre no sentido de melhorar o que já está bom, por exemplo, de ir numa ascensão, vamos dizer, de qualidade na gestão. E então a expectativa que existe é sobre esses pontos que você citou. A questão, por exemplo, da infraestrutura, eu gostaria de acrescentar aqui um outro ponto que você não citou, que é a questão, por exemplo, das rodovias. Eu acho que é importantíssimo, por exemplo, ter um olhar mais acurado também, Luzino, sobre as condições das nossas rodovias federais, inclusive a construção do arco metropolitano, que é aquele que pega lá de Chorozinho, vem por fora e vai até o porto do Pecém. Esse arco metropolitano é algo que vem trabalhado, sendo estudado, sendo avaliado há algum tempo, e ele é importante porque é esse arco metropolitano que vai servir de escoamento para a produção, por exemplo, do polo de frutas, do polo irrigado aqui do estado do Ceará, inclusive de frutas que vêm lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, que vem desaguar e ser exportada aqui pelo porto do Pecém. É um dos entendimentos que considero prioritário, além, claro, da recuperação de rodovias, de trechos de rodovias federais no estado do Ceará. Mas o próprio Eumano já disse que tem uma preocupação muito grande também com a questão do social, então ele quer adequar essa proposta aqui no estado, inclusive do combate à fome, à miséria e da melhoria das condições de vida dos cearenses. Claro que esse conjunto de obras nessas áreas que você citou pode representar um bom caminho para a redução da pobreza a partir do momento que você atrai mais gente para o mercado de trabalho e acaba gerando renda com essa remuneração. Mas naturalmente o Estado, o poder público, precisa também ampliar o guarda-chuva para a proteção aos mais pobres. Mas quero voltar aqui, jornalista Beto Almeida, porque você falou sobre infraestrutura rodoviária e tem também, além da recuperação desse projeto do anel viário, lembra que em entrevista aqui no jornal Alerta Geral, o então candidato Eumano de Freitas citou que um dos projetos nessa área de rodovias era justamente a ampliação, a duplicação da litorânea, da rodovia litorânea na região aqui do Vale do Curu, região norte até Camusim. Lembra que ele falou aqui em entrevista que iria iria ampliar essas obras de duplicação da rodovia da CE 085, a nossa rodovia litorânea. Esse é outro ponto, né? Que você outro projeto que eu estou acrescentando, exatamente, que deve também entrar, porque e uma das prioridades outro, do governo do estado, desse governo, do governador Camilo Santana, que teve sequência com Isolda Celi, também continuará na agenda, é a área do desenvolvimento do turismo, porque o turismo é uma das principais fontes de receitas para a região Nordeste e especialmente para o Ceará, que tem sol sobrando aí como um dos principais atrativos para o turista estrangeiro. E ainda tem um outro ponto ainda nessa questão da infraestrutura rodoviária, que é a continuidade da duplicação da BR-116 até ali o Chorozinho, naquele ponto que vai para Quixadá. Como é que o nome chama aquele trecho lá, Luciano? Você pega para a Estrada do Algodão. Então, de onde termina... É o triângulo de Quixadá. Quixadá, perfeitamente. Né? Onde termina hoje, ali a questão da duplicação, que é já quase perto daquela fazenda Guarani, no município de Pacajus. Então, existe uma certa cobrança do setor produtivo para que se amplie a duplicação desse trecho da BR-116 até o triângulo de Quixadá. É outra prioridade que, com certeza, deverá constar aí nas propostas que serão levadas do Ceará para o governo Lula. Jornalista Beto Almeida, a equipe de transição do governador eleito Eumano de Freitas, que tem também a participação de integrantes do atual governo, nós sempre falamos aqui que não tem contratempos, não tem embaraços, não tem dificuldades para levantar dados sobre o tamanho do Estado, nem sobre o cenário a ser desenhado do ponto de vista de gastos, de despesas e também de obras que estão nesse momento na agenda do governo do Estado e que precisa ter sequência com o novo governo. Então, o Eumano vai ter uma facilidade extraordinária na relação com o governo federal e isso vai abrir caminhos naturalmente para outras obras importantes. Mas nesse momento, a governadora Isolda Sela não conseguiu convencer a maioria dos deputados federais e senadores a garantir uma fatia maior de recursos no orçamento da União de 2023 por meio de emendas da bancada. Exatamente, Luciano. Inclusive esse prazo terminou ontem, né?
O prazo de apresentação de emendas. De emendas. Então, tem que... Terminou na segunda-feira. Na segunda-feira e o relatório foi entregue ontem ainda. Então, o que acontece, Luciano? Nesse caso, não há mais como mudar essa realidade. E já tem o relatório completo, jornalista? O relatório completo vai ser publicado ainda, tá? Com a divisão, inclusive, das emendas, para onde está indo cada dinheiro. A gente já tem algumas coisas aqui. O que acontece, Luciano? Os parlamentares, os 22 deputados federais e os 3 senadores não entraram no acordo. Até então, a tradição, pelo menos o que se vinha colocando em prática aí nos últimos anos, era 50% das chamadas emendas de bancadas iriam para o governo do estado. Para o governo do estado ter um volume maior de recursos e aplicar em obras consideradas prioritárias para a gestão estadual. Só que isso não ficou acertado agora nesta reunião. Inclusive o senador eleito Cid Gomes esteve na semana passada aqui na Assembleia Legislativa fazendo a defesa, dizendo que esta é a origem, essa é a tradição das chamadas emendas de bancadas. O capitão Wagner, por exemplo, foi um dos que argumentou, inclusive nas redes sociais, dizendo o seguinte: olha, se o parlamentar ele está aliado ao governo, não tem problema, ele pode pegar os 11 milhões das emendas deles e destinar toda para o governo do estado, mas a bancada entendeu que cada um vai destinar esses recursos dentro das suas áreas de interesse. E algumas coisas já estão, por exemplo, definidas, como por exemplo na área de infraestrutura, Luciano, tem 1.100.000 para modernização da Embrapa aqui no estado do Ceará, tem dinheiro para segurança pública, no caso da Polícia Federal, 300 mil reais para a questão de prevenir o tráfico de drogas, 2 milhões para a PRF, foi fatiado, mas e um detalhe, não tem recursos, eu não vi aqui até agora nada, nenhuma emenda propondo, por exemplo, recursos para o nosso DENIT aqui no estado do Ceará recuperar as rodovias. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem boa notícia para o Ceará na equipe de transição do governo Lula? Mais 2 cearenses indicados para essa equipe de transição, que já tem 3, Luciano. Então, é o Ceará mais presente nesta fase inicial do governo Lula.